Estamos em um bairro muito adensado aqui de Belo Horizonte, então as pessoas vão se manifestar. Estou aqui aguardando vocês entrarem, vamos dar um tempinho. O tema da live de hoje, e estou fazendo no Facebook e no Instagram, então se eu olhar para cada hora para um lado é por isso. O tema da live de hoje, a gente vai conversar sobre a evolução dessa doença e como que isso está trazendo impactos para a nossa economia local, especialmente Belo Horizonte, São Paulo, que já estão com medidas mais avançadas de retenção das pessoas e como que isso tem impactado toda a nossa dinâmica, não só do comércio, mas da vida das pessoas e que acaba impactando também o comércio. Quem tiver perguntas sobre isso, sobre a decisão da prefeitura, do governo Zema, vai mandando aqui que eu vou esclarecer ao final da live. A ideia é essa live durar de 20 a 30 minutinhos aqui de disposição, depois a gente abre para perguntas, ok? Olá, turma do Facebook também, obrigada por estarem assistindo. Vou olhar primeiro para cá e a gente vai dividindo aqui a atenção. Bom, gente, também fiz um roteirinho para guiar aqui o raciocínio, para não deixar nenhuma informação passar. Acho que vocês merecem também ter acesso à informação mais correta que a gente puder oferecer. E, bom, essa crise começou há alguns meses, a gente acompanhou muito de longe, do outro lado do mundo, isso estava acontecendo no distrito de Wuhan. E o panelaço tá intenso, né? E voltando, foi mal. Bom, e aí essa doença ela começou a se espalhar lá na cidade de Wuhan, que é uma das mais adensadas e maiores cidades da China. E aí a gente viu que esse vírus ele foi se espalhando pela China e a gente não tem nem noção até hoje de quantos casos foram os verdadeiros, porque houve muita subnotificação. E aí entra o primeiro problema de Belo Horizonte e do Brasil. A gente não está conseguindo testar todas as pessoas. Então a gente também não consegue ter a dimensão do quanto esse vírus já atingiu, tanto em suspeita, quanto em casos confirmados, quanto em mortes em decorrência do caso. Mas vamos lá. E aí, no dia 11 de março, há alguns dias atrás, semana passada, foi anunciada uma pandemia. Ou seja, o vírus ele saiu da China, ele percorreu o mundo e ele chegou aos 5 continentes. E quando a gente chega nesse estágio de avanço da doença, a gente pode classificar como uma pandemia. O que isso significa? Que as pessoas já estão se contagiando dentro dos países sem necessariamente terem tido contato com alguém que chegou do exterior. Então a gente fala que isso é uma transmissão já comunitária e sustentada, porque ela já está acontecendo entre as pessoas. E aí o que a gente vê? Países que adotaram o isolamento domiciliar desde o início, eles tiveram 2 principais resultados. Eles diminuíram o pico da doença, só que eles também sofreram um impacto econômico maior, porque as pessoas elas não estavam trabalhando, não estavam muitas vezes recebendo ali o salário e elas deixavam de consumir. E é aí que a gente entra no ponto central da nossa live, esse trade-off entre o impacto na economia e a gente conter o espalhamento do vírus. E aí o que aconteceu? Países como a Itália, que demoraram muito a tomar medidas para que o vírus fosse contido, demoraram a tomar medidas de emergência que mantivessem as pessoas dentro de casa, fechando uma série de comércios e outros estabelecimentos, a gente teve um pico muito alto. E a Itália está passando maus bocados lá porque o sistema de saúde do país não aguentou. Não existiam leitos suficientes, um país com muitos idosos e com uma cultura de contato como o nosso muito forte. Então dizer que Japão, Coreia conseguiram controlar a epidemia, a gente também tem que olhar por esse lado. São culturas de menos contato físico. E aí, por um outro lado, países que adotaram essas medidas desde cedo tiveram um impacto na economia muito maior. E é o que a gente está vendo aqui no Brasil. A gente ficou esses 2 meses esperando, o vírus chegar por aqui. Começou em São Paulo e no Rio, mas logo chegou em Belo Horizonte, uma grande capital também. E hoje a gente tá vivenciando a gente já tá vivenciando uma cidade mais vazia, mas ainda tem muita gente trabalhando, ainda tem ônibus lotado, ainda tem gente na rua. Eu tô fazendo home office desde terça-feira. A decisão do gabinete foi todo mundo vir para casa, especialmente porque a gente esteve com alguns parlamentares do Novo no encontro aqui na cidade que estavam com suspeita. Eu não tô sentindo sintoma nenhum, então graças a Deus tá dando tudo certo.
Só que eu preferi ficar em casa e foi decisão do gabinete de vários outros lugares que podem optar pelo home office. E aí, o que o Calil fez? No primeiro momento, ele liberou, e assim como o Zema, liberaram servidores mais velhos, que são grupo de risco, para irem para casa, mantiveram os serviços essenciais, saúde, supermercado, farmácias, atendimento ao público dos hospitais, das secretarias regionais de saúde, etc. E hoje o Zema a gente participou de uma coletiva, né? Eu assisti aqui a coletiva do Zema com o secretário de saúde, e ele anunciou que as pessoas iam ser transferidas gradualmente para o teletrabalho. Então, o dia de hoje foi dedicado a organizar esse teletrabalho para que as pessoas, os demais servidores que não tinham ido para casa, comecem a ir. E na Prefeitura de Belo Horizonte, uma medida mais drástica foi tomada. Qualquer estabelecimento que consiga aglomerar mais de 10 pessoas está impedido de funcionar. E aí vamos explicar um pouco melhor esse decreto do prefeito Alexandre Calil de hoje. O que ele diz? Que as licenças de funcionamento, os alvarás de funcionamento de estabelecimentos como restaurantes, bares, cinemas, atrações culturais, igrejas, qualquer estabelecimento que consiga aglomerar mais do que 10 pessoas está suspenso de funcionamento. Agora, existem algumas exceções. Supermercados para abastecimento da população vão continuar funcionando, hospitais vão continuar funcionando, as áreas de atendimento básico vão continuar funcionando. Deixa eu conferir aqui se a gente tem outros detalhes do decreto, né? Beleza, comércio local, etc, restaurantes, isso mesmo. Só que existe uma exceção para restaurantes e bares de hotéis para continuarem atendendo seus hóspedes, então essas atividades elas não estão suspensas. E a gente também tem exceção que esses estabelecimentos, se eles cumprirem as normas de higienização, eles podem fazer entrega a domicílio. Então a gente vê que ainda há uma economia sendo sustentada aí nesse delivery que deve estar salvando a vida de muita gente que está já nesse isolamento domiciliar. E aí, gente, por que eu tô falando isso? Eu acho que é super importante a gente trazer essa questão do comércio local. Primeiro, eu tô na Seminas Jovem há 4 anos, então, apesar de ser servidora pública e nunca ter tido um negócio, eu acompanho a dinâmica dessa turma já tem 4 anos. E eu vejo como que qualquer pequena medida do setor público impacta a vida desse comércio local, desse produtor, especialmente o comércio de bairro, que é um comércio que eu sempre defendi, que se a gente puder comprar no bairro, a gente tem que dar preferência, porque isso tem toda uma lógica econômica. Quando você compra no bairro, você consegue ampliar a arrecadação daquele empreendedor, e aí o que ele consegue fazer? Ele consegue contratar mais uma pessoa que às vezes é do seu bairro, essa pessoa pode colocar o filho numa escola do bairro, e isso vai girando a roda do comércio na sua região, e daqui a pouco você vai estar atraindo mais pessoas para a sua região. A prefeitura vai ter que colocar mais linhas de ônibus, vai ter que colocar mais uma escola pública, vai ter que melhorar o atendimento desse posto de saúde. Então, quando a gente fala em consumir no comércio local, isso tem um impacto em cadeia nos demais serviços públicos e na lógica do comércio na região muito grande. E aí, entrando já na parte do que a gente pode fazer, eu acompanhei hoje vários casos super positivos que a gente viu na internet, e aí eu fiz um amontoado aqui de todos eles, de iniciativas do setor privado para amenizar essa crise. Então, a Ambev percebeu essa do álcool em gel no mercado e por uma burocracia da Anvisa impede a produção em massa desse gratuita. A gente viu também a Louis Vuitton produzindo álcool em gel para distribuir para os seus clientes na França, para os seus clientes não, gratuitamente na França. A gente viu o Banco do Brasil, do Santander, de postergar o pagamento de dívidas de alguns funcionários e alguns comerciantes para dar caixa. E aí, assim, eu pensei em outras ideias que não necessariamente a gente precisa depender de grandes empresas para executar. O que eu, Marcela, posso fazer no âmbito dos prestadores de serviço que eu tenho ao meu redor? Consulta marcada com uma nutricionista, eu não preciso desmarcar, eu posso fazer essa consulta online. É claro que a gente vai ter perda nessa qualidade do serviço, mas a gente mantém a roda girando, as pessoas trabalhando, até porque
ficar a gente ficando doido. Uma outra coisa é que se você tem consultas com algum psicólogo, por exemplo, mantenha essas consultas por Skype, porque aí você também garante que essa pessoa que depende de uma renda variável, ela consiga ter essa renda nesse mês. E aí a gente parte para serviços que não necessariamente dá para fazer online. Fiz a minha unha, nem expor as pessoas caso eu esteja contaminada com vírus e não saiba. E aí o que eu fiz? Eu fiz minha unha, mas eu me comprometo a comprar um pacote no meu salão de serviços, que não necessariamente eu vou usar agora, mas quando voltar a funcionar eu vou usar. E aí, assim, é claro que as manicures, os cabeleireiros, né, eles vão trabalhar dobrado, vão ter que dar mais para conseguir cumprir esse serviço. Eles não prestaram no passado, mas eles já receberam, só que você garante um fluxo de caixa. Você garante a manutenção de um comércio em 1, 2 meses que vão ter queda de movimento e que vai ser mais difícil de se manter. Então, assim, isso funciona, isso faz a roda girar e a gente pode fazer isso para várias outras coisas, de delivery durante a semana, que tem essa qualidade de higiene para a gente manter esses restaurantes funcionando, especialmente os da sua região, do seu bairro. E aí a gente pode, o faxineiro da sua casa, combina com ele que você não quer que ele venha para ele não ter que pegar um transporte público ou se expor se locomovendo pelas áreas, se você puder, é claro. E aí depois ele presta essas horas de serviço no futuro. Vai trabalhar mais, vai ser difícil para todo mundo, mas talvez é uma forma da gente diluir e a gente não concentra ele no tempo, não esvazia essa fonte de renda da noite para o dia do cidadão, porque esse decreto do Calil passa a valer a partir de sexta, a partir do dia 20. O começo de fevereiro para poder oferecer esse baque. E o cidadão comum, o microempreendedor, o MEI, pior ainda, porque a gente sabe que até maio, né, a gente está pagando imposto de renda, a gente está pagando IVA, IPTU, tem material escolar das crianças, tem as primeiras mensalidades, matrícula, são uma série de coisas nesse primeiro semestre. Então, o cidadão nem que quisesse, talvez ele conseguiria se programar financeiramente para essa crise do coronavírus, que a gente também não sabia que ia ter esse avanço. Se a gente puder fazer essa parte, a nossa parte, puder conseguir diluir esse dinheiro, coisa que a gente já gastaria, gente, não tô querendo pregar uma caridade aqui, não, até porque o serviço vai ser prestado depois, é que eu acredito que a gente tem que fazer isso vinculado a uma prestação de serviço, às vezes, não necessariamente em horas, né? Se a pessoa que faz a faxina na sua casa cozinha bem pra caramba, ela se compromete a limpar e a cozinhar, deixar umas coisas congeladas pra você, pra não necessariamente ter que fazer 2 faxinas, perder a diária do outro dia. A ideia aqui da live era a gente trazer realmente as ideias mais criativas e espalhar isso pelo Brasil para que a gente consiga manter esses pequenos comerciantes funcionando. Que é uma outra coisa, a Páscoa tá chegando, eu vou encomendar meus ovos de Páscoa do mesmo jeito. Vou evitar de comprar os ovos tradicionais que estão exibidos aí no supermercado para poder comprar ovos artesanais de pessoas que eu confio, que eu sei que fazem um produto legal e que vão precisar de ter saída. Especialmente numa época do ano que é super sazonal, né? Então, a mensagem que eu tinha para passar para vocês era essa. Comércio a partir do dia 20 em Belo Horizonte tá fechado. Bares, restaurantes, estabelecimentos, demais estabelecimentos comerciais, baladas, coisas de entretenimento, casas de show, tudo quanto é espaço que aglomere pessoas, tá com o alvará de funcionamento suspenso. E aí, a partir dessa medida, que eu acho que é sim prudente para a gente conseguir evitar que o vírus chegue aos idosos, que o vírus se espalhe com muita rapidez e quebre o nosso sistema já quebrado de saúde pública, pra gente, como é que a gente consegue fazer essa economia continuar girando na medida do possível e na medida de relações econômicas que fazem sentido também. Tem umas 2 perguntinhas aqui, deixa eu dar uma olhada. Se eu vou te presentear com ovo de Páscoa artesanal, tá? Tem gente querendo, né? É possível reverter o crescimento dessa curva ou já temos de nos preparar para enfrentar uma situação... Eu acho que a gente não vai chegar na situação como da Itália. De ter que, assim, ter horário para sair, ter dia para sair. Eu acho que a gente vai conseguir controlar essa crise, porque eu percebo que, apesar dos deslizes do nosso presidente, o ministro da Saúde e o nosso secretário de Saúde aqui em Minas foram muito responsáveis, estão alertando a população da necessidade desse isolamento já há alguns dias. Então, assim, vai fazer home office. Então, eu acho que a gente tomou medidas, a gente tomou medidas muito antes da Itália e não ficou menosprezando a disseminação desse vírus. Então, acho que a gente vai conseguir reverter. Agora,
a economia do país, voltar a fazer evento, eu acho que isso é de julho pra frente. Infelizmente, a gente vai ter que ficar muito tempo em casa ou evitando aglomerações. É uma pergunta que o ministro Mandetta, em conjunto com o ministro Moro, formularam uma lei sobre multas em caso de pessoas que não respeitem a quarentena. Para isso ocorrer, o Paraná deve decretar quarentena, o PR, Presidente da República, desculpa. Isso tem que acontecer, é o que está acontecendo. Tem um irmão que mora em Ourense e ele está com horário para ir na secção, as duas coisas que estão abertas, data para sair, não pode sair todo dia, tem que ficar 1 metro. A gente vê são do exército na rua e da polícia realmente mandando as pessoas para casa e monitorando as pessoas. Agora, no Rio já tá, ensino para casa. Eu não sei se de maneira coercitiva e com a aplicação de multa, da penalidade. A gente precisaria conferir qual o status do estado de emergência lá. Mas eu acredito que essa é uma tendência que a gente vai acabar chegando nos próximos 15 de casa, agora com esse decreto do Calil, que já dá todo o resguardo legal, né, que os empreendedores precisavam para conseguirem mandar os seus funcionários para casa com jurídica mesmo, não ter nenhum problema no futuro. Bom, mais alguma pergunta, gente? Vamos lá, deixa eu ver o que ficou faltando aqui. Atualizando vocês, em Minas Gerais, a gente está com 703 casos sendo investigados, 19 confirmados e 88 descartados. Só que é aquilo que eu falei com vocês, né? A gente não tá tendo material para poder testar todo mundo, a gente não tá tendo nem laboratórios privados com capacidade de teste, e o teste ainda tá demorando muito. Confirmados em BH, dos 19 confirmados, Ju, 10 são aqui em BH. Só que é isso, certeza consegue testar e o resultado tá demorando muito. Então, a gente não está conseguindo acompanhar. O sistema de saúde, o público quer, quem está com sintomas muito graves. E no setor privado, quem quer pagar o teste, aqui em BH está entre 250 e 350, e onde o plano de saúde cobre já esgotou. Então, foi o último relatório da Secretaria de Saúde, hoje às 16 horas. Bom, e aí acho que para finalizar tem aqui algumas boas práticas que a gente pode adotar nesse período. Voluntário, então quem puder, fique em casa, alterar a rotina de trabalho. Então tem uma série de formas que a gente possa fazer. A gente tem feito todos os dias às 16, e aí a gente já cria uma rotina de entrega um pouco mais extensa, então vou dando um status ali de qual é o avanço dessa entrega, e eu acho que gera esse comprometimento. Realmente não pode deixar cada um na sua casa sem integração, porque tem muita coisa acontecendo, tem muita gente procurando ajuda em uma série de temas. Então, marcar esse tipo de reunião é muito bom. Mas eu não sou especialista em trabalho remoto, em organização. E se a Marília estiver assistindo a live, ela pode mandar aqui o Instagram dela, que é excelente para quem quer se organizar, que é o Organização.Sincera. Então, fica aqui a dica para quem quiser dicas de trabalho remoto em casa. Essa semana eu vou continuar produzindo conteúdo e quero fazer com vocês mostrando o que a gente pode fazer nessa quarentena para poder agregar valor para o nosso tempo. Dicas de podcast, de livros, de aulas online. Tem várias plataformas liberando suas licenças e os seus conteúdos para as pessoas poderem aproveitar nesse período de quarentena. Então, a gente tem, por exemplo, a gente está usando a plataforma do Zoom. O Zoom está com acesso liberado, desliberado. Tem várias outras empresas que estão dando acesso para as pessoas do entretenimento, quanto de aulas, quanto de podcasts, para poderem adquirir conhecimento nesse. Gastar no comércio local foi o foco da nossa live hoje e contribuir para o combate de fake news. Eu fiz um grupo para a gente compartilhar informações verificadas. Quem quiser participar do grupo, o link está nos meus stories anteriores aqui. É um grupo focado nas informações de BH, que é o que a gente consegue ter controle. Cada um tem falado de que bairro que de qual caso que está sabendo. Tem gente da área da saúde, tem servidor público de todas as esferas, tanto estadual quanto municipal e também federal. A gente tem também advogados no grupo que estão orientando os comerciantes do que eles precisam fazer nesse momento agora com esse novo decreto do Calil. E é um grupo super qualificado, tem gente de tudo quanto é área, de tudo quanto é bairro, e a gente está dividindo informação lá para não disseminar fake news, que é uma coisa muito importante nesse momento de muita informação. A gente focar no que tem que ser feito. Lavar a mão direito, não tocar o rosto,
ficar em isolamento domiciliar, higienizar objetos de uso frequente, a gente também evitar contato com idosos e se a gente demonstrar algum tipo de sintoma que ficou um pouco mais grave, tipo febre, muita tosse, a gente procurar direto um hospital de urgência e emergência, evitar ir nos postos de saúde, porque lá eles não estão fazendo esses testes e você expõe as outras pessoas e se você não estiver contaminando, você se expõe. Então, tomar muito cuidado com isso. A Bia mandou o link para acessar o grupo. É um bit.ly aí, gente. Covid-19 BH, quem quiser participar do grupo. Um casamento marcado para junho deve ser desmarcado? Bom, Nai, eu acho que a ideia agora é ir acompanhando os boletins ao longo do tempo. Eu tinha uma viagem nesse final de semana para São Paulo que eu desmarquei. Tenho outra daqui a 2 semanas. Ainda não sei se eu preciso desmarcar. Bem provável que sim, porque está muito perto. Agora, junho, pode ser que as coisas já estejam mais estabilizadas, que a gente tenha vacina, que a gente tenha um tratamento mais assertivo, né? Mais eficiente. Então, eu não vejo necessidade. Agora, depende do prazo que você tem para conseguir ter os seus reembolsos, né? Acho que é uma avaliação um pouco mais complexa. Qual o motivo de, mesmo na rede privada, o teste ainda demorar? Eu acho que é falta de tecnologia mesmo, Igor. A gente não tem essa tecnologia do teste rápido aqui, como a Coreia do Sul tinha. As pessoas faziam o teste no carro e ficava pronto em 10 minutos. A gente não tem essa tecnologia, a gente não tem esse avanço científico para conseguir fazer esse teste de maneira rápida. E eu acho que é isso, é o prazo dos laboratórios com essa alta demanda que não conseguiram se preparar mesmo. Mais alguma pergunta, gente? Deixa eu ver, mandaram mais aqui. Acha que essa crise da saúde pode afetar de alguma forma o pleito eleitoral? Pois é, essa pergunta aqui ela é super importante, né? Se a gente vai ter ou não um adiamento das eleições municipais. Eu acho que ainda está cedo para dizer, vamos ver quanto tempo essa crise vai durar. E se ela durar cerca de 4 meses, a gente está falando aí meados de abril, meados de maio, junho, julho, aí eu acredito que a gente tenha assim uma prorrogação dessas eleições. Mas, gente, é puro achismo, não vi essa informação em lugar nenhum, não vi isso sendo discutido ainda. E eu acho que é uma pauta importante que a gente precisa se preparar. Sim, muita gente está fazendo teste sem ter necessidade, está na dúvida, está querendo se resguardar, o que eu acho que é um direito também, mas nessa hora a gente tem que ter um pensamento mais coletivo de deixar o teste para quem está realmente com sintomas mais graves. Só que isso é muito arriscado. O caso da morte em São Paulo, a pessoa fez o teste no dia 10, dia 14 já estava internada sem saber o resultado e faleceu dia 16. Então, quando o vírus está num estágio muito grave também, especialmente em pessoas mais vulneráveis, ele tem matado muito rápido. Então, a gente precisa também acelerar esse tempo do diagnóstico, porque não adianta deixar o teste para quem está com sintoma grave se você não consegue dar o diagnóstico na hora certa, porque o diagnóstico precoce consegue prevenir os óbitos, né? Então, é outra coisa que a gente tem que ficar super atento. Bom, gente, mais alguma outra dúvida? Algum impacto no comércio? Alguma outra reflexão? Eu não sei se vocês viram todos os cases de coisas legais que estão acontecendo no setor privado, mas eu recebi aqui de uma amiga, ela reuniu para mim todos os cases, Pessoal da Globoplay, liberado por 30 dias para não assinantes, mais de 30 títulos infantis para o pessoal participar, séries, temporada de malhação, então tem muito conteúdo lá. Udemy, ensino à distância, 40 cursos gratuitos da área de programação e tecnologia. Eu vou postar tudo isso aqui depois no Stories para vocês acessarem. Amazon tá com livros de graça na versão do Kindle, qualquer um pode baixar e acessar, livro de tudo quanto é tipo. O Google Cloud tá dando acesso à categoria avançada das videoconferências do Hangouts, então tá podendo fazer conferência com 250 pessoas, um recurso que é mais caro, e transmissão ao vivo para mais de 100 mil espectadores. Obrigada, viu, Mari, pela fonte. Psicologia Viva, atendimento psicológico online para residentes do estado de São Paulo, permite que você converse com psicólogos autorizados. Legal. Pri Leite tá dando cursos de yoga online também para a turma. Sinal aberto da Oi, também de diversos canais para poder se divertir na TV.
Claro, canais liberados também na TV por assinatura e pela rede de Wi-Fi. Burger King vai destinar recurso do SUS, vai destinar recurso do Burger King para o SUS a partir do dia 16 de março até o final do mês. Então, quem gostar e quiser consumir Burger King vai estar ajudando de alguma forma. Mercado Livre tá aqui também. Momento é de pensar em todos e ficar em casa. Beleza, a campanha do Mercado Livre também. A campanha da Ambev, que eu citei para vocês, da Louis Vuitton, enfim. Foram várias campanhas aí do setor privado que estão fazendo a sua parte. São grandes empresas que vão sobreviver a essa crise. E aí a gente faz a nossa parte para poder contribuir com o pequeno produtor. Bom, gente, a ideia da live não é durar muito. Eu sei que tá todo mundo querendo acompanhar Jornal Nacional, Big Brother, etc. E a minha ideia era só dividir mesmo essa perspectiva. E eu achei que ia ficar um vídeo muito longo. Decidi fazer a live justamente para a gente conversar sobre comércio local. Então, se você tiver a oportunidade, consuma no comércio local. Peça o delivery na sua casa de restaurantes locais. Mantenha o pagamento de serviços que você pode utilizar depois ou que você pode fazer online. Não cancele tudo para a gente não colapsar essa microeconomia que é tão sensível a essas decisões do governo e a essas crises. Então, costumam dizer, e é verdade, que o comércio é o primeiro a entrar na crise e o último a sair. Então, se a gente puder fazer a nossa parte para consumir, manter essa roda girando, tenho certeza que a gente vai minimizar os impactos, pelo menos na nossa região. Tá bom? Legal, Mari. Agora eu entendi o negócio do Mercado Livre. Então tá bom, gente. Obrigada. E não deixem de participar do grupo. A Bia mandou aqui em cima, ó. Link para acessar o grupo pra gente dividir informações de Belo Horizonte. bit.ly/covid19bh. Então, se vocês quiserem participar, dividir conteúdo, já somos quase 160 pessoas, 170 pessoas no grupo, dividindo informação e nos atualizando sobre Belo Horizonte e Minas Gerais. Beijo, gente. Boa noite. Obrigada.